O Oriente Médio, uma região marcada por milênios de conflitos históricos, religiosos e geopolíticos, assemelha-se a um barril de pólvora prestes a explodir. E no centro dessa instabilidade toda, a rivalidade entre o Irã e Israel se destaca como uma das mais perigosas e imprevisíveis do mundo. As tensões entre esses dois países vão muito além de uma simples disputa regional. De um lado, a República Islâmica do Irã enxerga Israel como um Estado ilegítimo, uma afronta à comunidade muçulmana e uma ameaça à segurança do mundo islâmico. Do outro, Israel vê no Irã um regime expansionista e perigoso, patrocinador do terrorismo e obcecado com a sua aniquilação. Mas acredite se quiser, a relação entre Irã e Israel nem sempre foi essa guerra fria que vemos hoje. Antes da Revolução Islâmica de 1979, ambos os países mantinham relações diplomáticas e até cooperavam em algumas áreas estratégicas. O Irã, governado pelo Shah Mohammad Reza Pahlavi, era um aliado próximo dos Estados Unidos, e Israel via nele um parceiro pragmático em um Oriente Médio extremamente volátil. No entanto, essa relação aparentemente cordial, como um rio que corre por baixo de um terreno acidentado, ocultava tensões latentes, esperando o momento certo para vir à tona. E esse momento chegou com a Revolução Iraniana de 1979, um verdadeiro divisor de águas que transformou a relação entre os dois países de forma irreversível. Liderada pelo Ayatollah Ruhollah Khomeini, a Revolução Islâmica de 1979 inaugurou uma nova era no Irã, um período de fervor religioso e de ruptura com o Ocidente. O novo regime, com a fúria de quem derruba um rei, cortou relações com Israel e passou a denunciá-lo como um tumor cancerígeno a ser extirpado do Oriente Médio. Israel, por sua vez, passou a ver o Irã revolucionário como uma ameaça real à sua própria existência. A partir desse momento, a rivalidade entre Irã e Israel se intensificou, assumindo as características de uma guerra fria regional, repleta de ameaças veladas, jogos de espionagem e conflitos indiretos. Incapazes de enfrentar Israel diretamente em um conflito aberto, Irã e Israel se enfrentam em uma perigosa guerra nas sombras há décadas. É como uma partida de xadrez, com cada lado movendo suas peças no Oriente Médio. O Irã, por meio da Força Quds, um braço do seu corpo de elite, a Guarda Revolucionária apoia grupos como o Hezbollah no Líbano e o Hamas na faixa de Gaza, ambos inimigos declarados de Israel. Enquanto isso, Israel realiza operações secretas dentro do Irã, visando instalações nucleares e figuras-chave do regime iraniano. Ataques cibernéticos, sabotagens e assassinatos seletivos também fazem parte dessa guerra silenciosa e mortal travada nos bastidores do Oriente Médio. Essa guerra por procuração, como um rastilho de pólvora, se estende para além do Oriente Médio, aumentando o risco de uma escalada descontrolada que poderia incendiar toda a região e, quem sabe, até o mundo. O programa nuclear iraniano é como um fantasma que assombra Israel e a comunidade internacional. O Irã insiste que seu programa nuclear tem fins pacíficos, apenas para fins de pesquisa e produção de energia. Mas Israel e outros países ocidentais temem que Teherã esteja secretamente buscando desenvolver armas nucleares, o que mudaria o equilíbrio de poder na região. A possibilidade de um Irã nuclear é vista como uma ameaça à própria existência de Israel, que se acredita possuir um arsenal nuclear não declarado. Diante dessa ameaça, Israel adotou uma postura intransigente em relação ao programa nuclear iraniano. A comunidade internacional, buscando evitar uma corrida armamentista nuclear no Oriente Médio, impôs sanções econômicas ao Irã em um esforço para forçar o país a interromper seu programa nuclear. As sanções, embora tenham prejudicado a economia iraniana, não conseguiram deter o avanço do programa nuclear, que continua sendo uma fonte de tensão e incerteza.
Em 2015, após anos de negociações tensas e complexas, como um jogo de xadrez entre potências globais, o Irã e o grupo P5+1, Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia, China e Alemanha, assinaram o Acordo Nuclear Iraniano, conhecido como JCPOA. O acordo, visto por muitos como um raio de esperança em meio à escuridão, impôs limites ao programa nuclear iraniano em troca do levantamento de algumas sanções internacionais. Israel, por sua vez, se opôs veementemente ao acordo, argumentando que ele não ia longe o suficiente para impedir o Irã de desenvolver armas nucleares no futuro. Para Israel, o acordo era como um curativo em uma ferida profunda, que poderia se romper a qualquer momento. E a situação se complicou ainda mais em 2018, quando o presidente Donald Trump, cumprindo uma promessa de campanha, retirou os Estados Unidos do acordo nuclear e impôs novas sanções ao Irã. A incerteza em torno do futuro do acordo nuclear, como uma nuvem negra pairando sobre o Oriente Médio, aumenta ainda mais o risco de escalada militar na região. A possibilidade de uma guerra direta entre Irã e Israel, embora improvável, não pode ser descartada. É como um barril de pólvora, basta uma faísca para desencadear uma explosão colossal. Diversos cenários poderiam desencadear um conflito em larga escala, com consequências imprevisíveis. Um ataque preventivo israelense contra instalações nucleares iranianas é um dos cenários mais plausíveis. Um ataque israelense poderia levar a uma retaliação iraniana, desencadeando uma escalada militar regional. O Irã poderia atacar navios israelenses no Golfo Pérsico ou lançar mísseis contra cidades israelenses. Um erro de cálculo ou incidente isolado também poderiam levar a uma escalada não intencional. Uma guerra entre Irã e Israel teria repercussões globais devastadoras. A interrupção do fornecimento de petróleo do Golfo Pérsico afetaria a economia global. O Irã poderia bloquear o Estreito de Hormuz, por onde transita 20% do petróleo mundial. Imagine o caos, o preço do petróleo nas alturas, a economia global em queda livre. Uma guerra provocaria uma nova onda de refugiados, desestabilizando a região. Além disso, aumentaria o risco de proliferação de armas de destruição em massa e terrorismo. Seria um pesadelo se tornando realidade. Diante da escalada de tensões entre Irã e Israel, a comunidade internacional enfrenta o desafio de evitar uma guerra catastrófica. É como desarmar uma bomba relógio, com o mundo inteiro observando, cada segundo contando. A diplomacia, por mais difícil e complexa que seja, como um jogo de xadrez com vidas em jogo, continua sendo a única saída para essa crise. O primeiro passo para reduzir as tensões é retomar o diálogo entre as partes envolvidas, por mais difícil que isso possa parecer. Canais de comunicação diretos e indiretos devem ser estabelecidos para evitar erros de cálculo e promover a construção da confiança, como dois países vizinhos reconstruindo uma ponte que havia desabado. A comunidade internacional, como um mediador paciente e imparcial, deve desempenhar um papel ativo na mediação do conflito e na busca por uma solução pacífica, buscando um acordo que atenda às preocupações legítimas de segurança de ambas as partes. A única saída para essa crise é a busca por uma paz justa e duradoura, baseada no respeito mútuo, no diálogo e na cooperação. A rivalidade entre Irã e Israel lança uma sombra sobre o Oriente Médio e representa uma séria ameaça à paz e à segurança globais. Em um mundo cada vez mais interconectado, as consequências de um conflito em larga escala seriam devastadoras, como um terremoto que abala todo o planeta. A diplomacia, o diálogo e a cooperação, por mais difíceis que sejam, são as únicas ferramentas capazes de construir um futuro mais seguro e próspero para todos. E você, que está assistindo a este vídeo, o que pensa? Acredita que a paz entre Irã e Israel seja possível? Deixe sua opinião nos comentários e vamos debater esse tema tão importante.